Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Code Experts aqui no YouTube. Esse vídeo, como a gente já vê aqui na tela, como a gente já vê aqui no título do próprio vídeo, vamos dar uma olhadinha aqui nesse novo pacote aqui do Laravel, tá? Até o momento ele está em beta, um beta aberto, né? E como a gente já vê, é o próprio Laravel Wayfinder, né? Então o que vem a ser esse pacote, o que vem a ser esse Laravel Wayfinder, o que é mais esse pacote do Laravel? Então vamos tentar entender aqui. Eu já vi algumas coisinhas dele, mas prática mesmo vou fazer aqui junto com vocês nesse vídeo, e aqui é mais mesmo para mim explorar de fato esse ponto, tá? O que é esse Laravel Wayfinder, e eu vou aproveitar para fazer o teste dele no projeto, claro, em alguns pontos do projeto do Videoflix que está em Nesha, tá? O Videoflix V3. Tá bom? Então aqui na descrição do pacote, a gente percebe que ele vai criar uma ponte aqui do nosso Laravel, né, na aplicação back-end Laravel, com um front-end TypeScript, tá? Com pouca fricção, se a gente quisesse traduzir, mas eu vou colocar com pouco atrito, tá? Então, a gente tem, acho que se vocês já viram, de repente, o Taylor anunciando isso, ele mostrou rapidamente ali, né, que a gente teria basicamente, por exemplo, a gente vai ver na prática também, mas a gente teria, por exemplo, um controller específico, eu geraria o Wayfinder, ele pegaria as configurações ali de rota desse controller também, e já geraria para mim todo eu vou chamar ferramental, todas as classes, etc., todo o namespace ali com TypeScript, para você consumir esses recursos, né, desse controller em questão, ou desses controllers mediante o tamanho da tua aplicação, tá? Então a gente tem ali, claro, um comando generate, etc. E aí facilita muito, por exemplo, num front Vue.js da vida, ou no React da vida, né, que a gente tem o TypeScript aqui suportando em ambos, a gente consumir os recursos gerados a partir desse teu back-end, tá bom? Por exemplo, você tem um mapeamento ali justamente da action daquele controller, mediante a rota que foi configurada, e você já ter isso como uma ação via TypeScript para consumir no teu front-end ali, nas tuas diretivas de ação e assim por diante, ou mesmo linkar, né, uma URL ali, só que, claro, dinamicamente gerada pelo próprio Wayfinder, e por aí vai, tá? O pessoal tem falado bastante até que o Wayfinder, ele vai acabar sendo Não é que eu acho que o Wayfinder nasceu para isso, mas ele vai acabar substituindo justamente o Zig, né? Aquele pacote ali para front-end que consegue mapear para a gente toda a parte de rotas. Ele monta um objeto ali para a gente pode também indicar para ele que ele gera rotas específicas, e assim por diante, para não expor tudo também, né? E aí ele consegue fazer esse objeto dessas rotas, e você tem ali um helper no front-end, no Vue.js da vida, por exemplo, e você consegue chamar as rotas pelos apelidos e não ter tanta dor de cabeça com isso. Inclusive o próprio Inertia usa, né? E aí o Wayfinder, por essa visão, ele acaba ou vai acabar sendo um substituto justamente do Zig, tá bom? O pessoal acho que até levantou uma questão no Twitter, e o próprio criador do Zig informou que ele fez o Zig mais por uma questão de necessidade ali, realmente, né, ajuda bastante essa visão, mas ele viu que o Wayfinder ele tem muito mais poder, tem muito mais, em comparação ao Zig, ele é muito mais, tem muito mais funcionalidades, e que é natural para ele que coisas melhores acabem substituindo, né? Eu achei bem interessante essa fala dele. Só não vou lembrar exatamente o nome dele, mas é só procurar o pacote Zig, o criador, caso você queira seguir também ele ali, tá bom? E o Wayfinder aqui, no caso, é essa visão aqui pro Laravel. Não é que ele gere só rotas, etc., mas ele acaba se propondo a gerar tudo. É como se ele pegasse ali uma cópia, vamos falar de maneira bem simplória, é como se ele pegasse ali e fizesse, por exemplo, um generate, que acaba sendo, no final das contas, acaba sendo isso, né? Mas ele pega tudo que é, por exemplo, você tem um controller com as rotas apontando para o controller, tem as ações, ele vai acabar criando
um front de consumo para tudo aquilo, né? Aí você pode, através desse intermediário, dessa ponte, né, gerada, consumir o back-end por meio desse meio, né, que é gerado pelo Wayfinder, usando, no caso, ou gerando códigos TypeScript nessa ponte, né, nessa bridge aqui, como ele próprio fala, tá bom? Então, vamos ver aqui como é que a gente instala. É bem tranquilo, claro, né, o Composer Require, deixa eu já aproveitar aqui, tá? Eu acho que deixa eu ver se ele vai reclamar alguma coisinha de versão, mas eu imagino que não. Acabou sim. Ele pede o PHP 8.3 e eu tenho só o PHP 8.2 aqui. Vou dar uma pausa aqui, vou atualizar um PHP, claro, vou fazer uma infrazinha aqui para não perder tempo e não quebrar o que eu tenho de ambiente aqui. E aí a gente já volta para fazer esse teste. Mas para você vai ser um corte rápido. Bom, eu acabei tendo que vir aqui pro WSL para me poder fazer um ambiente aqui sem mexer no ambiente que eu tenho no Windows fixo ali. Deixa eu só ver aqui basicamente qual foi o PHP que ele colocou nessa config. 8.4, tá? Deixa eu fazer o Sail Composer Update. Vou aproveitar para fazer isso, para a gente atualizar os pacotes mediante a infra, tá? Então, vou fazer um corte, claro, né, para a gente ficar mais dinâmico. Mas acho que é importante eu fazer isso antes de instalar novamente, ou tentar instalar o Wayfinder, tá? Beleza? Tudo fluiu corretamente. Então, deixa eu limpar aqui. Vamos tentar agora instalar novamente. Sail Composer Require Laravel /Wayfinder, tá? Então, vai instalar certinho pra gente. E aí na documentação, a gente tem um comando aqui, generate, tá? A gente instalou aqui o Wayfinder. A gente daqui a pouco automatiza essa questão dele gerar ou regerar as coisas, tá bom? Mas eu quero primeiramente executar essa primeira geração aqui. Ele instalou para a gente a versão 0.1.4, tá? E aí, como a gente bem lembra ali do começo que eu comentei, o Wayfinder vai criar justamente essa ponte para aplicações Vue, React, ponte em TypeScript, e ela vai se basear justamente na nossa infra de controllers, de rotas, tá bom? E aí, claro, toda a ação que isso vai envolver para chamar esses recursos e executar do back-end, tá bom? Então vamos, claro, tem que prefixar aqui o Sail, né, para ele rodar dentro da infra. E aí a gente... eu não preciso nem do PHP aqui no caso. Então vamos lá, Sail Artisan Wayfinder Generate. Então ele gerou as ações para a gente ali em JS. A gente tem as actions e a gente tem as rotas também. Então cada uma nas suas respectivas pastas. Deixa eu abrir aqui o VS Code novamente dentro desse projeto. Já tinha aberto, mas só para atualizar, que eu achei que eu tinha fechado ele, mas eu tinha olhado, até tinha olhado qual era a versão que ele tinha pego de runtime, a 8.4 mesmo, tá bom? Bom, então estou aqui em outro momento, continuando a gravação, vamos aqui olhar o que ele gerou pra gente, tá? Eu tinha mostrado para vocês que eu tinha olhado a versão do PHP do runtime aqui no Docker Compose, tinha visto lá no terminal também com Sail. E aí a gente vai ter aqui nessa estrutura gerada do Wayfinder, na pasta JS, Resource JS, a pasta Actions e a pasta Routes, tá? Além da pasta Wayfinder que ele usa ali para algumas questões de query param e etc, tá? Então, o nosso grande ponto aqui, no quesito focar, a gente vai ver com calma, não vou estar lendo o TypeScript aqui cabo a rabo, mas a gente vai dar uma olhadinha como é que está a estrutura. Inclusive, eu tenho até que me atualizar do TypeScript. Meu TypeScript ainda está no Angular 2. Eu tenho que me atualizar, inclusive. Só abrir novamente aqui o meu browser. Deixa ele aberto aqui. E aí aqui a gente vai ter em Actions uma replicação. Tá? Não replicação porque a gente pensa já em uma cópia, né? Mas a gente tem algo baseado na app backend, mas com uma interface de consumo, tá? Feito em TypeScript. Se a gente quiser
se a gente quiser pensar dessa forma. Então, aqui em app, HTTP, a gente vai ter a pasta controllers, e aí, mediante o que a gente tem ali de mapeamento de rotas e actions e controllers, essas actions vindo do controller, ou mesmo esse controller como invocable, a gente vai ter a estrutura replicada aqui, tá? E aí, por exemplo, para a gente não, inclusive, eu tenho que ver com calma depois mais a fundo o Wayfinder, né? Eu estou vendo aqui, explorando junto com vocês basicamente, já vi algumas coisinhas antes. Eu vou conta de controller aqui, e aí se você parar para ver, a gente vai ter, tá? Aí voltando aqui acima, a gente vai ter, para cada ação que eu tenho no controller, uma ação aqui nesse controller TypeScript, tá bom? Então, a gente pode, dessas ações, fazer as chamadas, as execuções que a gente quer para aquele escopo. Nesse momento aqui, o escopo de conteúdos, e aí vai depender da tua aplicação e o que você mapeou ali, tá? Então, a gente fez o generate, né? Então, ele já gera tudo pra gente. Isso fica bem interessante pelo fato de você ter uma estrutura TypeScript, tá? De objetos, etc. E o framework que tem configurações de suporte para o TypeScript já podem consumir esses recursos, tá? Evidentemente que você vai estar no escopo da tua aplicação, vai fazer ali tudo no escopo do momento, mas já é um grande facilitador, tá? Inclusive, tem um ponto bem forte, né, que o Wayfinder, como ele gera essa estrutura de consumo, tá, em TypeScript, ele vira essa ponte, né, para consumir o back-end. Você, em questões, por exemplo, do próprio Inertia, que é o exemplo do app que eu tenho aqui, o Inertia ele usa o Zig para mapear. O Zig ele faz isso, né? Então o Inertia usa o Zig para ter as rotas do Laravel em objetos na camada do componente Vue.js. Então você vai conseguir normalmente navegar ali a partir do front pelos apelidos das rotas, por exemplo, porque o Zig mapeia isso para você. E aí o Zig você pode também, por exemplo, escolher quais rotas quer expor e assim por diante, tá? Então, a gente vendo como o Wayfinder e essa camada de consumo que ele traz acaba meio que substituindo o Zig, tá? Porque em questões de navegação, em questões de ação, você vai acabar fazendo as ações por meio dos controllers TypeScript aqui e as suas ações ali internamente, tá? Isso é bem interessante, né? Para cada ação que eu tiver no controller, eu vou ter uma ação aqui. Ó, tem alguns métodos que a gente pode chamar, por exemplo, do index. A gente poderia chamar aqui o URL, por exemplo, tá? Tem um método get, o head também. Mas a ação em si também, se você chamar o create, já vai ser a ação de criar, né? No caso, criar é o create que preenche a tela de criação, né? Mas já seria a execução dessa ação, não a criação em si, mas a execução do que vai trazer o criar pra gente. No store, seria a ação do store. Ele ia lá pro back-end fazer essa ação, tá? Então, a gente tem create head, a gente vai ter o store, justamente. Tá? A gente vai ter o show, a gente vai ter também o edit, o update, tá? Então tudo aqui para a gente poder consumir o back-end de forma mais tranquila, tá bom? Lembrando que é um ponto até que o pessoal, eu vi algumas pessoas reclamando, não muitas, mas algumas, o forçado TypeScript nessa estrutura do Starter Kit, tá? Então ela já vem configurada para TypeScript, acho que até nesse pensamento que o Wayfinder veio junto, né? Talvez o Wayfinder já estava sendo cozinhado antes, e aí acabou-se que já coloca, né, a configuração do TypeScript no Starter Kit, com Vue, por exemplo, e o Wayfinder acaba vindo para casar junto, né? Então, eu imagino que essa linha foi provavelmente nesse caminho, foi pensada nesse caminho. Lembrando também que até o momento eu não vi nada dizendo que o pacote já está oficialmente stable, tá? Ele estava num beta público. Eu não sei também se esse pacote vai ser algo a ser pago. Acho que não, né? Porque é só um facilitador, né? Um agregador aqui. Então, imagino que o beta público, acho que é mais para indicar que o pacote está disponível, mas ainda não está stable oficialmente, né?
Então vai ter muitas coisinhas ali que talvez você tentar fazer, possa ser que não tenha um comportamento esperado ali. Mas normalmente um beta ele já está muito próximo do que vai ser do stable, né? Ele fica só mais naquela parte de correções, etc, para a primeira versão. E o que foi mostrado, por exemplo, na beta é o que normalmente vai acabar vindo com mais polimento no final ali. Ao final, no caso, a primeira é stable. E aí, por exemplo, a gente tem aqui também os routes. Esse routes aqui ele é mais para você dar uma olhadinha, mas ele vai ser bem, por exemplo, no próprio content, média, contents. A gente tem aqui, ó, create, destroy, edit, index, show, tá? E aí a gente pode verificar aqui que é respeitando exatamente cada ação baseado na rota e aí, evidentemente, chamando os dados do controller. No caso aqui, para a gente utilizar na própria doc, a gente tem aqui a parte de usage. Então a gente pode chamar aqui como o controller, por exemplo, se a gente olhar aqui novamente o nosso conta de controller, a gente vai ter o export de cada um, tá? Das ações que a gente pode utilizar aqui, tá bom? E por fim, a gente também tem acesso ao content controller, tá? Então você consegue chamar tanto pelo namespace o content controller e acessar as ações, ou você pode usar o destructure para pegar o que você precisa ali, que o próprio exemplo aqui do usage mostra pra gente, né? Então, do post controller nesse caso, ele chamou só a ação show, tá? E aí a gente tem aqui o show, aí ele vai ter a URL posts/1 e o método vai ser o get, tá? Existe também a questão de você pegar, por exemplo, a URL em questão, o head vai retornar justamente o objeto com o método e a URL, tá? E aí também a parte de passar parâmetros, você tem aqui, mediante o que você espera na rota, você pode passar, tá? O objeto e o parâmetro dinâmico, tá bom? E aí para mim aqui nessa visão, o Wayfinder ele tá muito mais realmente para consumo direto, né? Basicamente. Então a gente teria, por exemplo, na parte do Inertia Form, que bindar a ação do store, por exemplo, com o form submit, tá? E aí, por exemplo, se a gente puder ver aqui, vamos só testar rapidamente aqui para a gente finalizar. Tem aqui em page, média, content. Por exemplo, esse content index aqui, eu tenho o link para a página create. Nesse caso, eu chamaria o meu contents controller. Eu acho que ficou no singular igual o controller mesmo, né? Content controller, coloquei no singular. Tá? Eu já posso importar por aqui também, e aí eu chamaria o método create aqui, certo? E aí nesse caso ele já importou para mim aqui acima, content controller, tá bom? Voltando aqui abaixo. Aí você percebe que meio que eu estou tirando o zig da jogada, que tinha um route ali, o apelido da rota, em prol do uso das ações e controllers mapeados do Wayfinder, tá? Nesse ponto aqui eu vou precisar npm run dev, e aí eu vou só linkar aqui para eu poder usar o SEOArtZam reverb start, porque eu preciso mudar aqui o layout do teclado. Eu tenho uma conexão com o WebSocket nesse projeto, então já deixo ele levantado aqui. As portas estão expostas aqui no Docker Compose, tá? Normalmente não vem, então você adiciona aqui. Você pode fazer também a adição do reverb stall, para ele ambientar ali para você no projeto. As variáveis, tá? E aí você mata seu container, levanta de novo, na sua infra, levanta de novo e ele já vai estar disponível ali, tá? Vamos voltar aqui.
Eu acho que eu tenho um usuário aqui. Eu criei em algum momento aqui dessa gravação. Nas tentativas aqui em off, que o PC estava dando umas travadas. Mas a gente colocou aqui média. A gente alterou aqui justamente o link do create. Bom, ele não está conseguindo interpretar um objeto que a gente está passando ali para o link, tá? No caso lá havia link, mas por baixo dos panos a gente está usando o link do Inesh ali no componente reutilizável, tá? Nesse caso, deixa eu tentar aqui, porque foi adicionado suporte recentemente a essa forma de escrita do Wayfinder no Inesh, tá? Eu imagino que seja isso. Então deixa eu fazer aqui o seu Composer Update e deixa eu só pegar o nome aqui do pacote. Composer JSON Inertia.js Laravel. Vamos ver se isso resolve pra gente. Se bem que ele está atualizado, né? Dessa forma era para ele funcionar, tá? A gente viu que o Inertia está atualizado porque a gente fez o Sail Composer Update quando eu trouxe para cá para o WSL. O objeto que ele retorna aqui do create era para o Inertia já interpretar corretamente. Mas vocês vão lembrar que a gente tinha lá a propriedade URL, né? A gente consegue pegar o URL diretamente. Deixa eu só atualizar aqui, ó. E aí ele já, nesse caso, já funciona corretamente, mas ele deveria funcionar tal qual aqui, né? A gente tem um show, ele deveria funcionar dessa maneira também. Deixa eu verificar aqui se eu chamando o create dessa forma se muda alguma coisa. Vou chamar só o create, tá? Deixa eu voltar aqui para conteúdos, vou atualizar. Deixa eu até mudar aqui o nome do botão só para a gente ver que realmente está modificando. E lembrando que está em public beta, tá? Então vai ter algumas coisinhas que não vai funcionar como esperado. Neste caso aqui, eu devo procurar alguma coisinha depois com calma para ver o que pode estar acontecendo, mas a priori se contornaria acessando o URL, né? Tá? E aí basicamente dessa forma resolve. Mas se você ver na própria doc, a gente não tem nessa... o Composer Update ele ignora o Composer Log, mas eu imagino que não seja esse o problema, não. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidamente no Composer Log. Aqui no caso a gente tem a versão 2.2. Para usar ali na documentação de Inertia diz para a gente ter a versão maior que a 2.0.6. Deixa eu fazer o seguinte então, infelizmente eu tentei aqui atualizar o Inertia, tentei fazer o require de novo, paguei o Composer Lock. Tem alguma coisa aqui travando a versão dele na 2.2 dentro desse projeto. Mas aí já fica esse adendo para você, né? No caso, o create aqui, não o create em si, mas as ações vindas do nosso controller TypeScript feito pelo Wayfinder, ele deveria funcionar normalmente aqui porque o Inertia ele já interpreta, tá? Mas aí a versão 2.0.6 ou superior já é a que está aceitando essa forma, tá? No componente aqui link, tá bom? Mas, como um todo aqui, a gente tá mais aqui explorando, vendo o que o Wayfinder tem pra gente. Ele ainda é bem, assim, claro, tem um poder bem interessante, né, das estruturas que a gente tem aqui, mas ele ainda está bem pontual aqui, né, em questões de recurso. Então você consegue encontrar tudo que você consegue fazer, o que você precisa já no próprio README aqui. Bom, eu imagino que deva sair mais coisas para ele, mais suporte, né? A gente ainda está numa beta aberta aqui, e aí
você explorar, você fazer com calma, testar direitinho, não vai levar muito tempo também aí, tá bom? E aí, no caso, você pode, eu não vou fazer aqui, mas já fica o ponto, dá para instalar o Vite Plugin Run e fazer com que o npm run dev, por meio da configuração no Vite, ele sempre faça aí para vocês a geração dos controllers e rotas ali, mediante o que você for alterando. Então, já fica esse ponto aqui para você também, beleza? Então é isso, espero que no meio de toda essa questão aqui você tenha conseguido ver o que é o Laravel Wayfinder, essa novidade aqui que vai em breve estar em stable, pelo menos até o momento eu não vi nada referente a dizer que ele já está oficialmente disponível, estável e etc. Se estiver, você pode comentar aqui abaixo para a gente saber também. E espero que de alguma forma tenha te ajudado aí com esses pontos, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer ponto que você esteja testando e de repente viu que eu consegui passar aqui e você não conseguiu, comenta aí também pra gente tentar te ajudar de alguma forma, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixar essa força aí pra Code Experts aqui pra gente e deixe também um like aí no vídeo para dar uma força para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se puder compartilhar aí também na comunidade dev que você faz parte, se fizer sentido aí pra galera a entender, eu querer saber o que é o Wayfinder e eu de alguma forma conseguir ajudar. Se você puder compartilhar, isso ajuda também muito aqui a nossa jornada no YouTube, tá bom? Forte abraço, te desejo muito sucesso e até mais.